Bom, gente, vamos trazer agora um destaque internacional, porque Donald Trump e Gustavo Petro se reuniram na Casa Branca nesta terça-feira, após meses de discussões e acusações entre os dois presidentes. O nosso editor de internacional, Fabrício Knights, traz todos os detalhes pra gente. Eu errei, né? Tenho certeza, né? Não, tá tudo certo. Tá tudo certo? Tá tudo sob controle. É Knights, é isso? É Knightsky. Knightsky. Mas a gente chega lá. Mas eu tenho mais 15 dias aqui, acho que vai dar certo até lá. A prática leva à perfeição. Exato, que isso, perfeito. Fabrício, vamos falar agora então sobre o tom dessa conversa, porque as fotos que foram divulgadas pela Casa Branca mostram um clima extremamente amistoso. Muito mais do que amigos friends, né? E foi exatamente isso, muito mais do que amigos friends. Boa noite pra você, Cássio. Boa noite a todos que acompanham o jornal Jovem Pan. Donald Trump e Gustavo Petro trocaram as mais diversas acusações desde que Trump voltou à Casa Branca em janeiro do ano passado. A gente lembra muito bem. E hoje o encontro foi extremamente amistoso. Verdadeiros friends se reuniram na Casa Branca. A primeira visita de Gustavo Petro a Donald Trump. Depois do encontro não teve vídeo divulgado, apenas fotos. Os dois presidentes falaram e eles disseram o seguinte: olha, o tom da conversa foi bom, a gente não concordou em exatamente tudo, mas concordamos que devemos trabalhar pelos dois países para melhorar as relações e para que a gente possa acertar muitos pontos, principalmente no combate ao narcotráfico. Gustavo Petro ainda publicou um cartãozinho que ele recebeu de Donald Trump, assinado pelo presidente norte-americano, dizendo: Gustavo, uma grande honra, eu amo a Colômbia. Essa que foi a frase de Donald Trump, até porque Estados Unidos e Colômbia são aliados históricos. Vamos dar uma olhadinha no histórico de desavenças, já que a gente está falando de história. O histórico de desavenças entre esses dois presidentes, a gente reuniu aqui no nosso telão os 5 principais pontos de discordância entre Gustavo Petro e Donald Trump. Começa com as deportações. Logo que o Trump entra na Casa Branca, ele começa a deportar muita gente e Gustavo Petro fala, não, ele está tratando as pessoas como se elas fossem escravas. E não é assim que funciona. Isso já foi a primeira tensão entre eles. Gustavo Petro questionou a política de Donald Trump sobre Israel, faixa de Gaza, Oriente Médio, quando ele esteve em Nova York ano passado para a Assembleia Geral da ONU. Ele fez um discurso em praça pública dizendo que os soldados norte-americanos não deveriam seguir as ordens dadas por Donald Trump. Esse foi o tom que Gustavo Petro adotou para falar sobre essa questão do Oriente Médio. Discussão sobre ataques no Caribe. Petro ficou enfurecido com a movimentação norte-americana no Caribe para pressionar a Venezuela. Chegou a chamar Donald Trump de assassino pelo ataque a embarcações em águas internacionais. E discussões sobre a Venezuela, essa é a mais recente. Gustavo Petro nunca gostou da prisão de Nicolás Maduro, disse que inclusive foi ameaçado por Donald Trump de receber uma intervenção militar no país e falou, se for necessário eu pego em armas para lutar contra esse homem. Donald Trump falou, cuida do seu aí que eu cuido do meu aqui. Foi mais ou menos assim que foi discutido isso tudo. Resultado, Gustavo Petro teve o visto revogado pelo governo norte-americano e também teve os seus bens e ativos congelados. Agora eles vão trabalhar contra o narcotráfico. Gustavo Petro falou, a gente precisa caçar os chefões do narcotráfico. Eles não estão na Colômbia, eles estão espalhados por aí. E de fato, Cássio, tem um ponto aqui muito importante. Hoje, os cartéis de droga na Colômbia, eles agem muito mais como subsidiários de organizações que ficam, por exemplo, no México, do que propriamente com aquela força habitual que a gente lembra de Pablo Escobar e Narcos, esse tipo de coisa que existia muito nos anos 80. Donald Trump ainda vai mediar a guerra comercial que instalou-se recentemente entre a Colômbia e o Equador, país próximo também dos Estados Unidos nas relações ali. O Equador colocou uma tarifa de 25% na Colômbia por conta da falta de cooperação no combate ao narcotráfico na região de fronteira e a Colômbia também se ofereceu para vender o petróleo e o gás venezuelano, evitar as sanções que estão impostas atualmente, conseguir um fluxo mais rápido. Isso deve agradar aos Estados Unidos. Então, depois da tempestade, vem a bonança, né? Vem a paz entre os dois líderes. Perfeito, Fabrício. Muito obrigado pelas informações e até amanhã. Até amanhã.